Roer Verde. 600 pessoas sumiram em 1923. O mistério da cidade fantasma brasileira. Olhe bem para esta imagem. O que você vê? Uma mesa posta, pratos de comida intocados. Mas o que você não vê é o que realmente aterroriza. Não há ninguém. Não há um som. Apenas o silêncio pesado de uma tragédia que a história oficial insiste em ignorar. Imagine. Você está em uma pequena vila, no coração da Amazônia brasileira, no ano de 1923. 600 pessoas, famílias inteiras. E de repente, em uma única noite, elas evaporam. Não há corpos, não há sinais de luta. Apenas o café da manhã esperando por alguém que nunca mais voltou. O que aconteceu em Roer Verde? Prepare-se, porque o mistério que vamos desvendar hoje não é apenas uma lenda. É um buraco negro na história do Brasil. E a verdade é muito mais assustadora do que qualquer ficção. Há 20 anos eu mergulho nos arquivos mais obscuros do Brasil, buscando a verdade por trás das lendas. E eu garanto a você, Roer Verde é o nosso caso mais intrigante. Que você nunca ouviu falar dessa cidade. Porque o poder do esquecimento é a arma mais eficaz contra a verdade. Roer Verde é o nome de uma pequena comunidade rural que floresceu brevemente no interior do Brasil, frequentemente citada como estando no Acre, na vastidão da floresta. Era um lugar simples, dependente do comércio fluvial, mas no dia 5 de fevereiro de 1923, a rotina foi quebrada. Um barco de suprimentos chegou e encontrou o vazio. Hoje, vamos refazer os passos da equipe de busca original. Vamos analisar os poucos vestígios deixados para trás e vamos confrontar as teorias que vão desde a migração forçada até a intervenção de algo que a ciência não consegue explicar. Você está pronto para entrar em uma cidade onde o tempo parou, mas a vida se foi? Se você é como eu e sente um arrepio na espinha diante de um mistério não resolvido, você precisa fazer parte desta investigação. Clique no botão de inscrever-se agora e ative o sino. É a sua forma de dizer à história que você não vai permitir que esses 600 nomes sejam esquecidos. A verdade está esperando. O dia era 5 de fevereiro de 1923. O barco de suprimentos, vindo da cidade vizinha, atracou no porto improvisado de Roer Verde. A expectativa era a de sempre. Barulho, gente, a agitação do comércio. Mas o que os comerciantes encontraram foi um silêncio que, segundo os relatos, era antinatural. Não havia cães latindo, não havia fumaça nas chaminés, apenas o som do vento na floresta. Eles caminharam pela rua principal. As portas estavam abertas, as roupas estendidas no varal. O queixo de um dos comerciantes deve ter caído quando ele viu a primeira casa. A mesa posta, como eu descrevi. 600 pessoas não desaparecem sem deixar um rastro de pânico. Mas não havia sangue, não havia luta. Havia apenas a ausência. E a ausência, meus amigos, é o terror mais puro. O cheiro é a primeira coisa que atinge um investigador em um local de abandono. Em Roer Verde, não era o cheiro de morte, o que seria esperado. Era o cheiro de vida paralisada, o aroma de café fresco que esfriou na chaleira, o perfume adocicado de uma flor que murchou no vaso da janela, o odor de sabão nas roupas que balançavam, secas e esquecidas, sob o sol da Amazônia. É um cheiro que confunde a mente, que grita que algo está errado, mas não diz o quê. O capitão da expedição, um homem calejado pela vida na selva, relatou em seu diário que o silêncio era tão denso que ele podia ouvir o próprio sangue pulsando em seus ouvidos. Ele escreveu: era como se o ar tivesse sido sugado, e com ele, a alma de cada ser vivo. O cenário era de uma vida interrompida no meio de uma frase. Na padaria, o pão estava no forno, frio. Nas casas, as camas estavam desfeitas, como se tivessem acabado de ser usadas. Em uma das cabanas, encontraram um cachimbo ainda quente. Pense nisso. Alguém estava fumando e no segundo seguinte, puf, sumiu. Como historiador, eu busco padrões. Em casos de migração forçada ou ataque, há sempre pressa, desordem. Em Roer
Verde havia uma ordem macabra. Era como se um diretor invisível tivesse gritado, corta, e todos os atores tivessem saído do palco, deixando o cenário intacto. Isso nos leva à primeira grande pergunta. O que é mais assustador? Um massacre brutal ou um desaparecimento limpo? Pense na última coisa que você fez antes de assistir a este vídeo. Talvez você tenha deixado um copo d'água na mesa, ou um livro aberto. Em Roer Verde, esses pequenos atos finais se tornaram monumentos ao terror. Em uma das casas encontraram um violão. As cordas estavam frouxas, mas o instrumento estava ali, ao lado de uma cadeira. O que fez o músico largar o violão no meio de uma canção? Em outra, um diário aberto. A última entrada era sobre o clima, sobre a esperança de chuva para a colheita. Nada de pânico, nada de presságios. A banalidade da vida cotidiana, interrompida por um evento que não pode ser nomeado. Isso nos força a confrontar a fragilidade da nossa própria existência. Se a vida pode ser apagada, assim sem aviso, sem razão, o que nos resta? Este é o ponto de virada da nossa investigação. Na pequena escola da vila, a equipe de busca encontrou o único vestígio que parecia ser uma mensagem. No quadro negro, com giz branco, estava escrita uma única frase. Uma frase que por décadas atormentou a mente de quem a leu. Quem escreveu isso? Foi um aviso? Foi um lamento? E mais importante, se não havia salvação, o que exatamente estava vindo para eles? O que era tão terrível que levou 600 pessoas a desistirem de lutar e simplesmente aceitarem o fim? Guarde essa frase. Ela será a chave para a nossa conclusão. A escola, o epicentro da esperança e do futuro de qualquer comunidade. E foi lá que o terror se cristalizou. A frase no quadro negro não estava rabiscada com pressa. Ela estava escrita com uma caligrafia firme, quase professoral. Isso sugere que quem a escreveu não estava fugindo. Estava registrando. Estava fazendo um último e desesperado ato de comunicação. A equipe de busca tentou apagar a frase, mas o giz parecia ter se fundido à madeira. Era como se a própria escola se recusasse a esquecer. O que a professora, ou quem quer que tenha escrito, viu ou soube nos últimos momentos. A frase não é um pedido de ajuda. É uma sentença. E essa sentença paira sobre Roer Verde até hoje. Como historiador, meu dever é primeiro buscar a explicação racional. A primeira teoria levantada pelas autoridades da época foi a de migração forçada. Estamos em 1923, no auge do ciclo da borracha e da exploração da Amazônia. É plausível que uma milícia, ou até mesmo uma empresa poderosa, tenha forçado os moradores a se deslocarem para trabalhar em algum seringal remoto. Mas aqui está o problema. 600 pessoas. Mover essa quantidade de gente sem deixar um único rastro de testemunha, sem um único corpo, sem um único relato de alguém que viu a coluna de pessoas marchando. É logisticamente impossível. Além disso, por que deixar as casas intactas com a comida na mesa? Uma milícia teria saqueado, uma migração teria levado os pertences. Roer Verde desafia a lógica da história. A teoria da migração forçada, embora falha, nos diz muito sobre o medo da época. O Brasil rural era um lugar onde a lei do mais forte prevalecia. O poder dos coronéis, dos barões da borracha, era absoluto. A ideia de que 600 pessoas poderiam ser escravizadas e levadas para o interior da selva era, infelizmente, uma realidade plausível. Mas a ausência de qualquer sinal de violência, de qualquer gota de sangue, de qualquer móvel quebrado, desmantela essa teoria. Se você está sendo levado contra a sua vontade, você luta, você deixa um sinal, você quebra algo. O silêncio de Roer Verde é a sua maior defesa contra as explicações humanas. É o silêncio que nos diz: o que nos levou não foi humano. Precisamos entender o Brasil de 1923. A Amazônia era um lugar de isolamento extremo, onde doenças tropicais e o medo de epidemias eram constantes. Poderia ter sido uma peste fulminante, uma doença tão rápida que matou a todos antes que pudessem fugir?
A equipe de busca, composta por médicos e policiais, inspecionou os corpos. Não, espere. Eles não inspecionaram os corpos. Eles não encontraram nenhum corpo. Uma epidemia deixa cadáveres. Uma doença que faz 600 pessoas desaparecerem no ar não é uma doença. É um fenômeno. E é aqui que a história se curva para o mistério. A vastidão da Amazônia é um personagem neste mistério. Naquela época, a floresta era vista como um lugar de riquezas incalculáveis, mas também de perigos inimagináveis. O medo do desconhecido era real. E o nome Roer Verde, que em algumas interpretações pode ser ligado a algo como Terra Verde ou Lugar Verde, sugere uma comunidade que tentava domar a natureza. Mas e se a natureza tivesse se revoltado? E se a floresta, cansada da invasão, tivesse usado um poder que não entendemos para simplesmente reabsorver a vila? A história nos ensina que a natureza sempre vence. Mas esta vitória em Roer Verde foi rápida demais, limpa demais. A floresta amazônica não é apenas árvores e rios, é um universo de crenças, e a lenda de Roer Verde rapidamente se misturou ao folclore local. Os povos indígenas da região, que conhecem a floresta como ninguém, tinham suas próprias explicações. Eles falavam de um devorador de almas ou de uma maldição da terra, que se manifestava quando a natureza era desrespeitada. Para eles, a floresta havia simplesmente reivindicado seus habitantes. O que é fascinante é que essa explicação, embora sobrenatural, faz mais sentido do que a explicação racional. A floresta é o único lugar que pode engolir 600 pessoas sem deixar um único vestígio. As lendas indígenas, frequentemente descartadas pela ciência ocidental, oferecem uma perspectiva crucial. Elas não veem o desaparecimento como um evento isolado, mas como parte de um ciclo cósmico. O devorador de almas não é um monstro com dentes, é uma força, é a personificação do desequilíbrio. O que os moradores de Roer Verde fizeram para que essa força se manifestasse? Teriam eles quebrado um tabu sagrado? Teriam eles profanado um local de poder? A lenda nos força a considerar que a punição pode vir de fontes que não podemos prender ou interrogar. E essa impunidade é aterrorizante. Para quem estuda mistérios, Roer Verde é o nosso Mary Celeste brasileiro. O Mary Celeste foi um navio encontrado à deriva em 1872, com a tripulação desaparecida, mas com a carga intacta e a comida na mesa. A semelhança é assustadora. Em ambos os casos, a vida foi interrompida de forma abrupta, sem pânico visível. Isso sugere que o que quer que tenha acontecido foi instantâneo ou silencioso. Não houve tempo para gritar. Não houve tempo para lutar. A única diferença é que o Mary Celeste era um navio. Roer Verde era uma cidade inteira. O Brasil tem um mistério que rivaliza com os maiores enigmas do mundo. A comparação com o Mary Celeste não é apenas uma curiosidade. É um padrão. Um padrão de abandono instantâneo. Em ambos os casos, a rotina foi o último ato. Isso sugere que o evento que causou o desaparecimento não veio de fora, mas de dentro. Algo que se manifestou no meio da vida cotidiana. Talvez um som, talvez uma luz. Algo que fez com que 600 pessoas ao mesmo tempo tomassem a mesma decisão. Parar. Parar de comer, parar de trabalhar, parar de viver. E se a ameaça não estivesse vindo, mas sim estivesse esperando? E agora entramos no território que a ciência evita, mas que a história por vezes precisa registrar, o inexplicável. A teoria mais ousada e a que mais prende a atenção é a da fenda temporal ou intervenção extraterrestre. Alguns pesquisadores sugerem que Roer Verde pode ter sido vítima de um fenômeno geofísico raro, uma espécie de portal que se abriu e fechou, levando a cidade para outro lugar ou outro tempo. Lembre-se da frase no quadro negro: "Não há salvação para nós." Isso soa como um último registro de algo que estava além da compreensão humana. Você consegue imaginar o terror de ver o tecido da realidade se rasgando ao seu redor? A teoria da fenda temporal, por mais fantástica que pareça,
é a única que explica a ausência total de vestígios. Se a cidade foi transportada para outro lugar ou outra dimensão, não haveria corpos, nem sangue, nem luta. Apenas o vácuo. E a frase no quadro negro ganha um novo significado. Não é um aviso sobre a morte, é um aviso sobre a perda da realidade. Eles não estavam morrendo, estavam sendo apagados. E o terror de ser apagado da existência é um medo que transcende a morte. A verdade é que a documentação oficial sobre Roer Verde é quase inexistente. Não há registros de nascimento, óbito ou censo que comprovem a existência de 600 pessoas naquele local em 1923. Mas, e se a ausência de registro for, na verdade, a prova? E se a história foi deliberadamente apagada? O que é mais fácil de esconder? 600 corpos ou 600 documentos? O ceticismo histórico é uma ferramenta poderosa. Mas em Roer Verde, ele nos leva a um paradoxo. Se a cidade nunca existiu, por que há tantos relatos, em diferentes épocas e lugares, sobre a sua descoberta? Por que a história se espalhou por fóruns internacionais de mistério? A lenda de Roer Verde é um vírus de informação. E o que alimenta esse vírus é a nossa necessidade humana de que existam mistérios que a ciência não pode resolver. A cidade pode ser uma invenção, mas o medo que ela inspira é real. E esse medo é o legado mais duradouro de Roer Verde. Roer Verde, seja ela uma cidade real ou uma lenda, cumpriu seu papel. Ela se tornou um símbolo do medo brasileiro da vastidão incontrolável da Amazônia. Ela nos lembra que, por mais que a civilização avance, há sempre um lugar onde a natureza e o inexplicável detêm o poder final. O mistério de Roer Verde não é sobre o que levou as pessoas, é sobre o que elas deixaram para trás. A dúvida, e a dúvida, meus amigos, é o que nos mantém acordados à noite. O que Roer Verde nos ensina é que o maior mistério do Brasil não está nos seus mitos mais famosos, mas nos seus silêncios mais profundos. A cidade é um lembrete de que, por trás de cada lenda, há uma verdade que foi distorcida, apagada ou simplesmente esquecida. E o nosso trabalho, como investigadores e historiadores, é dar voz a esse silêncio. A frase no quadro negro não é o fim da história, é o início da nossa investigação. E enquanto houver um mistério, haverá alguém para contá-lo. Se você sentiu o arrepio que eu senti ao desvendar este caso, e se você valoriza o trabalho de investigação histórica que fazemos aqui, deixe o seu like neste vídeo. Seu like é o nosso combustível para continuar buscando a verdade nos cantos mais esquecidos do Brasil. E me diga nos comentários, qual é a sua teoria sobre a frase no quadro negro? O enigma de Roer Verde permanece aberto. 600 vidas, um silêncio ensurdecedor e uma única frase que ecoa no vazio. Não há salvação para nós. Mas a nossa jornada pelo Brasil misterioso não para aqui. Se você gostou desta investigação, eu preparei outros vídeos que mergulham em lendas igualmente sombrias e pouco exploradas. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela sobre a história de Dona Yaya, a herdeira que viveu isolada por 40 anos em sua própria casa em São Paulo. Ou explore o mistério do corpo seco, a criatura que foi rejeitada até mesmo pela terra. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Lembre-se, a história é escrita pelos vencedores, mas os mistérios são contados por aqueles que nunca foram encontrados.